Então, quando você tem, por exemplo, todo bebê no Brasil, segundo a própria Sociedade Brasileira de Pediatria, tem que ser suplementado com vitamina D. O bebê tem que ser suplementado com ferro. Por quê? Porque, estatisticamente, há uma carência no nosso país. Então, muitas vezes, toda grávida tem que tomar um polivitamínico. E não necessariamente o de farmácia, mas tem que ser suplementado. Eu vou mostrar para vocês. Mas também quando há carência de nutrientes, quando a ingesta alimentar é deficiente, quando há patologias associadas e quando necessita-se de algo mais. Quem vai suplementar? O nutricionista, o médico que esteja capacitado. Não, eu tenho vários obstetras que mandam a paciente para mim e falam, olha, suplementação você vê com o André. E eu tenho várias pacientes que vêm de obstetra, nutrólogo, tudo, e que todo mundo junta e suplementa. O que você não pode fazer é ir lá suplementar, o obstetra suplementar, e essa mulher foi juntando tudo. Quem suplementou primeiro, se ela estiver seguindo, o outro tem que contribuir, colaborar e só acrescentar se for necessário. Então, tenham sabedoria e aprendam a trabalhar em equipe. Eu não tenho vaidade nenhuma. Se a minha paciente chegar de um bom obstetra, muito bem suplementada, eu dou glória a Deus. Glória a Deus, sigo falando da alimentação, passo um olho, troco uma ideia com ele, mas que bom. Se a minha criança vem de um bebê, de um pediatra que suplementou muito bem, maravilha. Não há espaço para vaidades. O médico tem que descer do antigo pedestal que ele tinha e entender que nós estamos todo mundo aqui para fazer a diferença na geração. O profissional da saúde tem que promover a saúde, não importa. Tá certo? A nutrição materno-fetal é fundamental e a suplementação é necessária. Isso aqui só para dizer para vocês que em pleno ano de 2022, a caderneta mais atual da gestante fala no ferro e no ácido fólico até 3 meses. Tá? A própria OMS fala no ferro na gestação toda e no ácido fólico até 3 meses. Essa é a realidade do Brasil. Nós temos que entender que eu tenho minha paciente que vai lá, que paga consulta, mas quando a gente pensa nesse país que nós vivemos, foi o que eu falei lá nos deputados, é um caos. A gente precisa cuidar do nosso país de forma urgente. Mas aí a gente vê aqui, a Organização Mundial da Saúde fala, ao contrário daqui, fala que toda grávida tem que ser suplementada com um polivitamínico que contém ácido fólico, o folato, o ácido fólico e o ferro, até o final da gestação. Mas aí eu te pergunto, qual é a realidade do mundo? Eu atendo online pacientes do mundo inteiro. Todos os continentes, acho que eu já atendi. Brasileiras que moram fora e mulheres também de outras nacionalidades. Gente, ninguém suplementa nada. Não, não fazem nem ultrassom. Tem que implorar para fazer um ultrassom. Não colhe exame, se colher só um hemograma. Então, mesmo eles publicando muito, eles também não suplementam. Eu falei que eu tinha um presente para vocês, mas prestem atenção. É com sabedoria, tá certo? Vocês podem tirar foto. Isso aqui é uma revisão da literatura, do que há na literatura sobre doses de cada um desses nutrientes na gestação. Alguns eu escrevi, isso eu que escrevi, nem tem referência, porque de tudo que eu estudo e vejo, eu fui colocando de quanto a gente vê que é o mais comum de ser usado na suplementação. Então, assim, tem coisas que a dose varia muito. Varia, sabe por quê? Você não pode pegar isso aqui, a André escreveu que magnésio de 200 a 500, eu vou pôr 300, está no meio, 350. Porque aí está no meio, não joga nem para baixo nem para cima. Não é isso, nutrição é ciência. Nutrição é ciência. Se não tiver preparado para suplementar, não suplementa. Então, eu fiz aqui para vocês um resumo. Vitamina D, eu não sei quanto ela vai precisar. Eu não sei se ela suplementou antes. Eu não sei se ela é boa respondedora. Se ela toma 2.000 e sobe. Se ela toma 10.000 e não sobe. Eu não sei qual foi a conduta, o que ela viveu, onde que ela mora. Se ela se expõe ao sol, meio-dia, quase ninguém. Muito menos grávida que não quer ter melasma. Ela vai debaixo do tapete no carro, para não pegar sol. Não é? Então, a sala dela, a mesa está lá atrás, ela não quer pegar sol. Então, tudo isso é individualizado. Probiótico é individualizado. E aí eu fui colocando essas doses e lembrando para vocês o seguinte, ainda mais agora que a gente tem vitamina D em altas doses, aí veio o Covid, muita gente usou. Prefiram doses menores diárias do que doses maiores semanais ou mensais, para qualquer nutriente. Tá certo? O resultado é melhor, o risco é menor e você erra menos. Então, eu coloquei aqui para vocês terem ideia sobre isso, mas tudo isso aí importa. Eu poderia acrescentar mais alguns, como o manganês, que acabou não entrando aqui, mas tudo isso importa. Isso é o que a gente vê na literatura, sempre de forma individualizada, entendendo a realidade do seu paciente. Coloquei aqui só para vocês entenderem. Olha o tanto de diferença que tem de publicação para publicação em relação à suplementação de ferro. Usa 30 miligramas, usa 60, usa 120, usa gravidez toda, usa só no final, faz injetável. É desse modelo. Nutrição materno-infantil tem que estudar muito, gente.
É maravilhoso, mas tem que estudar muito. Esse paciente dá trabalho para a gente. Estudar, reavaliar, né, meninas? Dá trabalho. Reavalia, vê a clínica, vê o exame físico, vê o resultado laboratorial, vê o que ela tomou, há quanto tempo, a história. Aí volta, colhe o exame, semana que vem mudou tudo, pede ela para voltar de novo. É assim a vida. Não é fácil, não. Mas é muito gratificante. Tá certo? O ideal do ponto de vista do ferro é que essa mulher já tivesse sido suplementada, se ela precisar, antes. E que ela entrasse na gravidez com hemoglobina boa, ferritina boa, hematócrito boa, tudo bom. Porque aí o estrago é menor. O ferro é extremamente importante. Suplementar no primeiro trimestre não é fácil, porque ela tem muitos transtornos gastrointestinais, não tolera altos níveis de ferro. Então, a gente precisa entender que o preparo é extremamente importante. Coloquei essa formulinha só para fazer uma gráfica com vocês e para mostrar que a gente suplementa também por sintomas que a grávida tem. Por exemplo, enjoo, que você pode usar, muitos trabalhos já mostrando, o B6 com gengibre e extrato seco, para melhora de sintomas de enjoo. As pacientes normalmente não precisam evoluir para um medicamento. Então, a suplementação ela vem para carência nutricional, para adequar, mas também para dar qualidade de vida para essa gestante. E aí eu trouxe para vocês. Esse aqui é um artigo que eu amo, só para dizer aquilo que muitos de nós sabemos, mesmo em outras áreas. Que a gente não é necessariamente resultado só do que a gente comeu. É preciso ver como o nosso corpo vai metabolizar. E o que a gente tem visto na prática é que estamos metabolizando cada vez pior. O nosso status nutricional depende de tudo isso, inclusive da suplementação. Olha essa frase que eu tirei do artigo, e vou ler para vocês na íntegra. Olha como isso é impactante. As primeiras 38 semanas de vida no ambiente supostamente protegido do saco amniótico são clinicamente mais movimentadas e arriscadas que os próximos 38 anos na vida da maioria dos humanos. Era para pôr nossas grávidas numa bolha? Saudável e cheia de micro-organismos e com muito amor? Era. Porque o que acontece nesses 9 meses, que tem um monte de gente brincando de ser mãe e pai, vai ser muito mais arriscado que os próximos 38 anos. Uau! É muito grave isso. É muito sério. Qual seria a suplementação ideal? Aquela que atenda às necessidades e condições clínicas, bioquímicas, sociais. Adianta você prescrever 10 páginas e ela não ter dinheiro para comprar? Você tem que perguntar quanto ela pode investir. Adianta você prescrever um polivitamínico para grávida maravilhoso, completo, que vai dar ali 10 cápsulas por dose. E ela, por exemplo, fez uma cirurgia bariátrica, não consegue tomar nenhuma. O bom profissional, ele entende o paciente como um todo. É isso que importa. Nasceu o bebê, eu só tenho mais 2 minutos. Corre, Brasil. Olha o resumo da história, tá? Até os 6 meses, aleitamento materno exclusivo. A partir dos 6 meses, introdução da alimentação complementar com responsabilidade. Quem não sabe fazer introdução alimentar, não faça. Porque está no período ouro do desenvolvimento humano. Vai ler meu livro. E vai aprender. Vai ler artigo. Não falem bobagem, muito menos façam bobagem. Isso é muito sério. 1 a 2 anos, inserção da alimentação saudável da família. Postei isso uma vez no Facebook. A partir de 1 ano, o bebê come a comida da família. Aí a vozinha, você é uma irresponsável mesmo. Quer dizer que meu neto vai comer feijoada, cachorro quente. Me xingou todinho. Eu nunca respondi, mas naquela eu tive que responder. Falei, querida, desculpe, você tem razão. No seu caso, é a família que tem que comer a comida da criança. Resolveu, tá? Depois de 2 anos, ela segue se alimentando bem. Não é verdade? Às vezes a gente tem que dar uma de doida para o povo ouvir a verdade e cair a ficha. E depois da travancada de ontem, eu vou falar cada vez mais. A partir de 2 anos, a alimentação da família, aleitamento materno, quando nutritivo. Andréia, continua sendo importante o aleitamento materno depois de 1 ano, 2? Sim, sem sombra de dúvidas, especialmente do ponto do QI. Os estudos todos mostram que é tempo dependente o efeito do aleitamento materno sobre o QI. Quanto mais tempo, maior benefício, sem sombra de dúvidas. Artigos muito, muito fortes sobre isso. Porém, o que acontece? Às vezes a criança com 2, 3 anos, ela quer mamar e não comer. Isso não pode acontecer. Então, essa mãe tem que passar com a gente lá e ser bem orientada. Bom, eu vou resumir aqui muito mesmo, só para dizer que pela própria Sociedade Brasileira de Pediatria, todo bebê tem que tomar vitamina D no 1º ano, no 2º ano, e o ferro tem todas as... lógico, a vitamina K, intramuscular também na maternidade, e o ferro, tá? Com todas essas considerações aqui, no livro eu falo muito sobre isso também. Eu tenho que só seguir essa dose? Depende. Você é o nutricionista, você é o pediatra, você vai entender a clínica do seu paciente. Talvez essa mãe nunca suplementou vitamina D. E você, às vezes, vai precisar de uma dose um pouco maior. A clínica é sempre soberana. Só para dizer o seguinte, se suplemento para adulto é cheio de porcaria, imagina para criança.
Que eles querem fazer um ferro ficar gostoso. Não fica bom. O zinco não fica bom. Então, o que acontece? É cheio de sacarose, parabeno, enfim, um monte de porcaria. Tem que tomar cuidado com a composição. Nutricionista, pediatra, leia a lista de ingredientes antes de você prescrever. Dei aqui um exemplo de um polivitamínico para criança, por exemplo, seletiva, que vocês podem fazer manipulado. Existe no mercado hoje as linhas também que são diferenciadas. Eu prestei consultoria, não vou falar marca aqui, porque eu nem sei se eu posso falar marca, eu não preciso falar marca. Mas quem me segue sabe que esse ano mesmo eu desenvolvi para uma marca, uma determinada marca, uma linha de suplementação, desde o preparo para a gravidez até a gestação, a primeira do Brasil sem parabeno, sem açúcar, não tem um conflito de interesse. Eu já prescrevia outros produtos, meus pacientes trazem tudo dos Estados Unidos. Tem o conflito de interesse só agora que eu estou falando que eu desenvolvi uma marca, tá certo? Mas volta, também você vai prescrever de acordo com a individualidade do seu paciente, tá? Então, você pode fazer manipulado? Pode. Aí, você vai ter a farmácia que faz com sabor melhor? Vai. Gente, está acabando, acabou aqui, Bruno, só mais uns minutinhos eu acabo. O resumo da nossa história existe uma transição no mundo, gente. Uma transição de plástico, uma transição de alimentação, uma transição de agrotóxico, uma transição de obesidade, uma transição de pandemia. E o que essa transição está fazendo? Isso. Infertilidade, diabetes gestacional, depressão pós-parto, autismo, TDAH, câncer, resistência à insulina, transtorno alimentar. É só isso. Ainda, a pessoa no mundo, que ainda fala que isso é modismo e papo de nutricionista, é a pessoa mais arcaica. É só ela sentar no PubMed, não sou eu que estou falando, é a ciência. Se o cara até hoje está com o braço cruzado e dizer que é autismo, isso é papo, ômega, vitamina D, isso é conversa de nutricionista. A gente sabe que quando o paciente fala isso para mim, eu falo para ele, doutora, você acredita que o fulano falou isso? Eu falo, querido, você tem que fazer igual Jesus na cruz. Diz, pai, perdoa porque ele não sabe o que está falando. Ora por ele. E fala para ele estudar. É por isso que eu tenho lá mais de 200 referências nos meus livros, para o povo que quer estudar. Agora, se tiver preguiça de estudar, minha filha, é o caso perdido mesmo. É ir buscar alguém que estude. Para resumir, por que, quando, como? Por quê? Porque essa fase mais crítica do desenvolvimento, carência ou excesso, é perigosa quando, no preparo, na gestação, na lactação, nos primeiros anos de vida e sempre que necessário. Como? Com muita responsabilidade. Estude, faça a anamnese do seu paciente. Não gasta 15 minutos perguntando o que ele faz, o que ele come, o que ele frequenta, o que ele acredita. Se você fizer isso, você não tem como suplementar, melhor você não fazer nada. Tem que perguntar com profundidade, tem que mandar ele voltar. Tem paciente que eu só consigo entender o fio da meada na segunda, terceira consulta. Que eu falo, tem alguma coisa errada. Aí a paciente, doutora, é seletivo, come nada. Nossa, doutora, ele vomita na mesa. Ah, querida, tem caroço nesse angu? Não, nunca aconteceu, não teve trauma. Nossa, o que foi desejado? Ai, não sei o quê. Aí lá na quinta vem um indivíduo da família que nunca veio na consulta e te conta o que aconteceu, o trauma. Por isso que ele não come. A paciente minha, 7 anos, tomava mamadeira de feijão branco para ir para a escola e um macarrãozinho que ficava no micro-ondas 28 segundos quando chegava da escola à noite. Quem mandou para mim foi a escola, porque a escola não queria aceitá-la mais. E a mãe, não teve trauma. Aí lá pela terceira consulta a gente foi descobrir. Essa é a realidade do nosso consultório. É para sentar e chorar? Tem que pegar o paciente, fazer exame físico, ter condutas coerentes, invista tempo estudando. Se tiver preguiça, não dá para fazer nutrição materno-infantil, tá? O resumo da história, observe a fase, as queixas, a clínica, foco no intestino, extremamente importante, pensar em níveis ótimos, ver se ele toma cápsula, líquido, como é que é, para você não pagar um mico de passar um negócio que ele não toma, ele jogar o dinheiro fora. Metas a curto, médio e longo prazo, condutas coerentes, atenção para a lista de ingredientes, de todo o suplemento que você vai passar. Suplementação individualizada, evitar contaminantes ambientais. Grávida tem que ter contato com extrato de banco? Não pode, aquela poeira, bisfenol S. Por que vocês pegam tudo, extrato de banco? Ou riu de outra coisa e eu peguei o negócio, passaram vergonha? Extrato de banco não pode, que eu falo para minha grávida. Ai, doutora, é ridículo. Ridículo nada, vai contaminar seu filho de graça? Põe um envelopinho na bolsa, o cara lá do banco está contaminado? Tá lascado. Porque ele vai fazer isso 30 anos. É só ler meu livro, Epidemia do Plástico. Ele não comprou, compra depois na internet, na Black November. Vocês vão ver, trágico. Pega o envelope e abre e fala, querido, o senhor já está contaminado mesmo? Coloca aqui dentro. Ele põe lá dentro, você guarda o envelope e leva.
problema é dele, infelizmente, porque não tem países não, que eles usam uma proteção, mas no Brasil é mais diferente, né, gente? Evitar contaminantes, tenha em mente a necessidade de reavaliação, trabalhar e incentivar o aleitamento materno, manter suplementação, cuidados no puerpério, identificar níveis de estresse e, tão importante quanto tudo isso, aprenda a trabalhar em equipe, nada de vaidade. Todo mundo importa. A gente potencializou o problema, vamos potencializar a solução também. O que a gente quer? Menos inflamação, menos excesso de telas. As crianças não estão conversando porque o parafuso está tudo fora do lugar de tanta tela. É bebê, já tem o suporte para a tela no bebê conforto. Gente, isso é de chorar. É de chorar. A gente ri, mas é trágico. E a gente quer a alimentação de verdade, a gente quer uma geração que interaja com os pais, a gente quer uma família que olhe nos olhos dessas crianças, e é assim que a gente vai promover mais saúde. Na pré-gestacional, gente, a alimentação ou suplementação, os dois. Na pré-gestação, na gestação e nos primeiros anos, sempre que necessário, a gente vai suplementar. Muito além da suplementação. Você quer fazer a diferença nessa geração? Vou perguntar de novo, que eu quero saber, que eu não vim aqui à toa nem vocês. Vocês querem fazer a diferença nessa geração? Vou falar de novo para o Bruno filmar. Está filmando, Bruno? Vocês querem fazer a diferença nessa geração? Então nós vamos junto, porque nós vamos fazer. Comece estudando e cuidando das gestantes e das crianças. Todo mundo aponta aqui que a gente não pode ver um QR Code, que a gente passa. Isso aqui é para vocês entrarem na minha próxima turma de mentoria. Começa no início do ano, potencialização de carreira na área materno-infantil. É só sucesso, né, Brasil? É para a gente sair daqui e guinar um sucesso absoluto. E eu quero concluir dizendo isso que eu coloquei para o meu congresso da Abrama. Eu sou presidente da Associação Brasileira de Nutrição Materno-Infantil. Todo ano a gente faz um congresso para estourar a boca do balão. Ano que vem, se Deus quiser, em maio, vamos estar lá. E eu coloquei essa frase numa palestra que eu dei sobre estresse na gestação. Só o impacto do estresse na gestação. A pobreza, os desequilíbrios nutricionais, os contaminantes ambientais, inúmeras questões comportamentais e o estresse estão desviando a trajetória neuropsico-emocional das crianças dessa geração. Que vocês saiam todos sabendo que há uma geração precisando de vocês. Muito obrigada.